Pai, em nome de Jesus, nós invocamos o Senhor neste lugar. Fala conosco, ministra no coração de cada um dos irmãos, que o Senhor possa ir muito além das minhas palavras. Que hoje o Senhor possa trazer respostas de oração. Que hoje o Senhor possa ministrar com graça, com vida e com unção, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Queridos, hoje nós iremos ministrar em um texto que está lá no Evangelho de João, no capítulo 12, sobre, esse texto que está em João, fala sobre a casa de Betânia. É uma alegoria da igreja. Ele tipifica, ele aponta para a igreja, como que é a vida na igreja. Casa de Betânia, Betânia é uma cidade, e havia uma casa lá, onde Jesus gostava de ir. Imagina só, um local onde, em várias passagens bíblicas, o Senhor mencionava, a sua estadia naquela casa. Então, imagina só, se havia algo interessante, algo que atraía o Senhor ali. E você vai perceber isso nesse texto. Betânia é um quadro da igreja. A Bíblia, você precisa entender, e você precisa ler a Bíblia, sempre imaginando. Na Bíblia tem vários quadros. Quando você lê o Salmo 91, todos aqui já tem uma imagem, das asas do Deus onipotente te cobrindo. Quando você vai para o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, você cria uma imagem de um pastor com ovelha. Quando você está ali no Salmo 1, você imagina uma árvore frondosa junto a um ribeiro. Isso é a Bíblia. A Bíblia, ela quer estimular você a ter imagens. E essa casa aqui é uma imagem. E na Bíblia, outra coisa importante que você precisa compreender, é que existem várias camadas de revelação em um texto. Várias camadas de revelação. Você pode ler um texto e crescer em revelação a respeito de um assunto. Mas você também pode aprofundar naquele texto e ter outras camadas mais profundas da palavra. E nós estamos nesses 21 dias igrejando. Quantos aqui têm sido abençoados nesses 21 dias? Eu tenho sido abençoado nesses 21 dias. Eu creio que nós iremos crescer numa nova medida de revelação do que é a igreja em nosso coração. Amém? O Senhor, Ele não veio na terra, o Senhor Jesus, Ele não veio na terra para ser um líder religioso, mas Ele veio para entrar dentro de nós e fazer de nós morada. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas o Senhor veio, aquele que é o autor da vida, Ele veio e veio para nos dar vida e vida em abundância. Fala para o seu irmão, fala assim: meu irmão, o Senhor Jesus veio para entrar no homem e dar vida. Amém? No capítulo 11 do Evangelho de João, é retratado a morte de Lázaro, que ele fazia parte dessa casa. Ele estava ali naquela casa. Ele era um dos moradores daquela casa. E Jesus veio e Lázaro morreu e Lázaro foi ressuscitado. Tanto está lembrado daquela passagem que Marta e Maria chamaram Jesus e Jesus foi lá e ressuscitou Lázaro no 4º dia. Isso aponta para que o Senhor, Ele quer e Ele veio trazer vida para nós que estávamos mortos. Ele veio para entrar dentro de nós e nos fazer morada de Deus. Amém? Amém? O Senhor quer nos mostrar isso. Nós estávamos mortos e precisávamos receber a sua vida. E agora nós temos a vida dele dentro de nós. Então olha só no capítulo 12, essa alegoria da igreja. Porque a igreja é esse resultado da vivificação dos mortos. Todos nós estávamos mortos e Ele nos deu vida. E a igreja é esse local onde os vivos verdadeiramente se encontram. O corpo de Cristo. João 12, verso 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem o ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia
Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, porque não tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre tendes. Aleluia. Então, a primeira coisa que eu preciso falar para vocês, essa casa, ela era um lugar de comunhão. Tanto é que Jesus estava ali numa ceia. Jesus gostava de ir para lá para ter comunhão com Marta, com Maria, com Lázaro. Em um outro dos evangelhos, porque esse texto é mencionado tanto em Mateus como em Marcos, em um outro dos evangelhos fala a respeito de Simão também, que morava nessa casa. E algo que Deus falou comigo, preste atenção aqui. Há algo de especial na comunhão, mas na comunhão dos santos. Há algo de especial quando nós nos reunimos para compartilhar ali de Cristo e desfrutarmos de uma boa comida, de uma conversa, de um relacionamento. A vida, Deus ele nos chamou para termos primeiramente comunhão com Ele, mas também comunhão com os irmãos. Em uma das epístolas de João, ele diz que nisto seríamos conhecidos, no amor que temos uns para com os outros. Olha para esse irmão aí do seu lado e fala assim: meu irmão, nós precisamos ter mais comunhão, nós precisamos ter mais churrasco, nós precisamos ter mais jantares. Me chama para sua casa. Cutuca aí quem está do lado, na frente. Fala só com a esposa não, porque você tá, com a esposa você tem comunhão todo dia. Aleluia. Queridos, a igreja em Atos diz que eles tinham comunhão. Olha aqui para mim agora, me dá sua atenção. Você já combinou o churrasco aí? Amém. Me chama. Não faça como alguns aqui não, né, Denemir? Que faz o churrasco ou o jantar lá 11 horas da noite e manda foto chamando. Eu falo lá de casa, está na casa dele é meia hora, aí não vale. Aí ele manda a foto. Deixa eu falar algo para vocês, preste atenção. A igreja primitiva tinha muita comunhão. A comunhão tem alguns aspectos. Um dos aspectos que eu quero mencionar aqui para você, é que pessoas são acrescentadas. Uma coisa você fala, vamos lá para o culto, para um amigo seu, ele vai? Pode ser que dependendo do nível do arroxo, ele vai. O trem está tão feio que ele fala, não, eu preciso dar uma orada. Mas quando você fala assim, estou fazendo um churrasco aqui em casa, sábado, churrasco, eu queria que você estivesse aqui comigo, vai ou não vai? A chance aumenta dele ir ou não? Sim. E aí naquele churrasco você vai estar com outros irmãos da igreja. Ou seja, para os mais caipira aqui você vai entender, famosa arapuca. O sujeito chega, tal, senta ali e tal. E aí no meio da comunhão, um monte de irmão do lado, vai falando e pessoas são acrescentadas. Mas também na comunhão acontece algo poderoso. Quando você tem comunhão com irmãos que são cheios, é uma vida que flui, sem a gente ver. Diferente da pregação, que você veio aqui para ouvir. Mas na comunhão tem algo que o Espírito move. Que o Espírito move no meio do corpo. O sangue move no meio do corpo. Quando nós nos reunimos, o Senhor se agrada. Vou repetir. Quando nós nos reunimos como igreja para termos comunhão, o Senhor se agrada.
Primeiramente, porque Deus não é um, Deus é um só, mas Ele se manifesta na forma de três: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Sendo Deus, Ele definiu, e Ele é assim: Pai, Filho e Espírito. Tanto é que o propósito de Deus para o homem passa pelo casal. Quando Deus, liberou o propósito, Ele não liberou só para Adão. Foi só para Adão? Não. Adão e Eva: sede fecundos, multiplicai-vos, sujeitai e dominar. Então, ou seja, o propósito de Deus primordial, que foi liberado lá em Gênesis, fala a respeito dessa vida em comunidade, que era uma família. Então é muito importante, eu quero que você entenda, Betânia era um lugar então de festa, de celebração, de comunhão, de vida. Quantos aqui viram The Chosen? Em The Chosen tem várias passagens lá, com Marta e Maria. Lázaro era muito querido de Jesus, um amigo. Era uma casa onde Jesus, ele manifestava a sua humanidade. Ei, porque fica a gente achando só que Jesus era só a questão do ministério. Não, ali manifestava também a sua humanidade. Ele ia para uma casa que ele tinha prazer. Você pode também associar, eu muitas vezes associo Betânia como nós. Hoje nós somos casa de Deus, habitação de Deus, templo de Deus. E o Senhor se faz presente em nós. Mas Betânia também, a principal alegoria dela é que Betânia aponta para a igreja do Senhor, que é a reunião daqueles que ressuscitaram. Está lembrado que Lázaro, a ressurreição de Lázaro foi no capítulo 11, e no capítulo 12 menciona esse texto. Ou seja, a igreja é onde homens e mulheres que estavam mortos, nasceram de novo e se reúnem como o corpo de Cristo. Amém? Antes o Senhor não tinha aonde reclinar a cabeça. Está lá em Mateus 8, capítulo 20. Mas agora Ele tem um lugar de descanso e comunhão. Aleluia. Cada vez que nos reunimos como igreja, o Senhor vem para festejar conosco. Eu sou grato pela comunhão. Conheci minha esposa numa comunhão dos irmãos, numa reunião da célula. Os irmãos fizeram uma comunhão para mim. Ela tinha acabado de chegar na célula. Quando eu cheguei de viagem, quem estava lá? Minha esposa. Só alegria, irmãos. Será que eu gosto de comunhão? Segundo aspecto, em Betânia. Betânia significa casa de aflição ou casa dos pobres. Isso aconteceu conosco. Antes nós éramos assim, essa casa antes era assim, mas um dia Jesus entrou e transformou essa casa. Quantos querem ter a sua casa transformada, uma casa cheia de vida e alegria? O contrário de aflição é paz, descanso. Uma casa, de pobres o contrário dessa casa de pobres é a casa que é cheia de provisão, porque quando Jesus entra, há provisão. Quando nós nos reunimos como igreja, como corpo de Cristo, coisas poderosas acontecem no nosso meio. As pessoas do mundo nos veem como esses. As pessoas do mundo acham loucura você estar aqui num domingo, reunido. Eu então vou no culto de manhã e à noite. Eles olham para nós e falam: essa vida sua é sem graça. Eu falava isso antes de eu converter. Mas a verdadeira graça e a alegria que eu tenho é hoje. O mundo nos vê de uma maneira muito ruim. Mas nós que estamos na vida da igreja e nos relacionamos com os irmãos, estamos aqui desfrutando da vida de Deus, nós desfrutamos da verdadeira paz, alegria e provisão. Quem crê diz amém. O mundo sempre nos vê tristes, afligidos, mas na verdade nós somos, esse lugar é um lugar de festa, de comunhão, e que o Senhor Jesus está presente. Terceiro, agora nós vamos falar do primeiro personagem, que é Lázaro. Quem está aqui no louvor é um visitante, lá da praça. Cadê o irmão do teclado? Sobe aqui, quero ter mais a sua graça. Sei que você está aí com a sua esposa, mas deixa ela um pouquinho aí. Lázaro. A igreja não vem à existência por meio de uma organização, de ensinamento de homem. Ela vem à existência quando recebemos em nós a vida do Senhor Jesus, o novo nascimento. A igreja começa nisso.
A igreja, ela é composta de pessoas que nasceram de novo. Quantos aqui nasceram de novo? Quem nasceu de novo sabe que nasceu de novo. Você estava indo para cá e um belo dia você nasceu de novo. Você muda. É a famosa conversão. E aí agora o Espírito de Deus habita dentro de você. E a igreja é a reunião dos santos. Eu sei que na nossa igreja tem pessoas que estão nos visitando, que estão num processo de conversão. Amém. Isso faz parte. Toda igreja saudável tem que ter gente num processo de conversão. O que é esse processo? A pessoa está ouvindo, sendo convencido, persuadido pelo Espírito, até que um belo dia, nasce de novo. Agora, claro, isso acontece, não no nosso meio, mas tem gente que tem muito tempo que está na igreja, já até teve cargos e tudo, mas não nasceu de novo. Eu não estou aqui para julgar quem nasceu e quem não nasceu. Eu só sei de uma coisa: quem nasceu de novo sabe que nasceu de novo e se torna casa, habitação de Deus. E eu lembro do dia que eu nasci de novo, porque Lázaro fala desse. Imagina só, Lázaro morreu 4 dias depois, já estava fedendo. Jesus chega lá e chama: Lázaro, vem para fora. Dizem alguns teólogos que Jesus teve que especificar quem que ele estava chamando para fora, para a vida. Porque se ele fala assim, vem para a vida, vinha todo mundo. Todos os mortos iriam ressuscitar. Mas era Lázaro. Então ele estava fedendo e Lázaro voltou à vida. Tem noção do tanto que essa casa era visitada? Imagina, alguém que morreu 4 dias. Eu conheço a moça, que ela morreu, ela tentou tirar a vida dela, pulou de um prédio, morreu ali por alguns minutos, e um irmão foi lá e orou por ela. Esse irmão era até médico, e ele orou por ela e ela voltou à vida. Ela ficou, acho que hora ali, e ela voltou à vida. E eu conheço o que orou e a que ressuscitou. Eu conheço. Então, mas ele tinha 4 dias, fedendo. Então ele era um testemunho. Aí você fala, pastor, mas eu não morri. Mas no dia você era morto, e um dia você reviveu e nasceu de novo. É importante você falar do dia que você nasceu de novo. Fala amém. Amanhã, conta o seu testemunho para alguém. Lá no seu trabalho. Fala, pastor, eu nasci na igreja. Eu te entendo. Mas então conta como que é boa essa vida sua, porque você teve o privilégio de ter pais crentes e você nasceu na vida da igreja. Assim são os meus filhos. Mas eu não. Eu lembro que com 27 anos eu fui convidado para ir num culto. Foi minha primeira experiência com o Espírito Santo. Depois eu fui para o encontro. Mas a primeira experiência minha eu nunca esqueço. Estava sentado na hora do louvor. Por isso que vocês têm que chegar para o louvor. Louvor, amém? E eu comecei a cantar. Do nada eu destampei a chorar copiosamente. Eu estava indo para um lado. Naquele dia eu nasci de novo. Tanto é que depois eu tentei pecar, mas não tinha graça, porque eu não fui inserido na vida da igreja. Eu fui lá, um amigo meu que era de outra igreja, que ele era dessa igreja, me levou lá, e eu tive uma experiência com Deus, mas eu não fui inserido imediatamente, e ele me deixou solto. Até um mês depois ele me levou para o encontro. Aí no encontro eu saí de lá e fui inserido na vida da igreja. Saí do encontro, fiz o curso das águas, segunda, terça e quinta, na época eram 3 dias. No sábado eu batizei. No sábado, uma semana, pá! Mas eu não fui inserido. Então, mas eu lembro daquele dia maravilhoso. Trocaria, irmãos, eu falo para você diante de Deus, eu trocaria todos os dias da minha vida por aquela experiência que eu tive, porque foi ela que me deu uma nova vida. Mudou. Eu tinha uma empresa, empresário bem sucedido. Na época ganhava 16 conto.
mais as retiradas. Um jovenzinho de 27 anos solteiro. Meu pai bem, de vida, tudo certo, muitos amigos, muitas turmas. Mas eu tive uma experiência com Deus e mudou. E aí minha vida foi sendo transformada. Isso é Lázaro. Fala do seu testemunho, do dia que você nasceu de novo, do dia que pregaram o Evangelho, que você teve uma experiência impactante. Você precisa ser esse testemunho. Lázaro é isso. Ele recebeu a vida de Deus. E a igreja é o lugar daqueles que estavam mortos, mas receberam uma nova vida. Uma vida eterna, indestrutível. Quem crê diz amém. Então lemos que em João capítulo 12, verso 9 e 11, lemos que muitos voltaram crendo em Jesus por causa do testemunho de Lázaro. Eu converti, na época eu tinha uns 63 funcionários. 1/3 converteu imediatamente, porque eu era terrível. Eles sabiam quem eu era. 1/3, no primeiro encontro, um mês depois eu fui no encontro, levei 5. Aí, no outro encontro que teve, eu levei mais 5. Eles falaram, não, o senhor Arlan converteu, esse Jesus é forte, esse Jesus dele aí eu quero, porque era impactante. Então, eu mudei. Eu tinha uma vida muito torta, né, assim, trabalhador e tudo, mas usava coisas que não deveria usar, muito mulherengo, bagunçado. E no dia que Deus entrou na minha vida, eu não parei porque me mandaram, não. É porque uma vida aqui dentro repulsava as coisas do mundo. Por isso que é importante nascer de novo. Talvez tem gente que está na... Você é líder de célula, está lá lutando com a pessoa, porque ela ama ainda o mundo e as paixões do mundo, e está lá fascinada. Talvez é porque ela ainda não teve uma experiência com Deus e nasceu de novo. Porque no dia que ela nasce de novo, ela até vai no mundo, mas ela não vai ter prazer no mundo. Ela até se lambreca lá, cai, tropeça e fica lá no meio do lamaçal, mas quem nasceu de novo olha e fala, não estou aguentando, estou com mau cheiro aqui, eu preciso tomar banho. É assim, são aqueles que são parte dessa casa que é a igreja do Senhor, amém? Lázaro é esse testemunho vivo, testemunho sobre o poder de Deus entrando na sua vida. Alguns, o cego disse, eu era cego e agora vejo. Lázaro, eu estava morto e agora vivo. Né? Jesus disse que ele é a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, está lá em João 1:4. Tão importante, na igreja é aonde nós, essa comunidade, onde nós estávamos mortos e agora vivemos. Fala para o seu irmão, fala assim, meu irmão, você foi chamado para ter uma vida eterna, abundante no Senhor. Amém? Antes nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, insensível, não reagimos ao chamado de Deus, não vimos o amor de Deus, não tínhamos fome espiritual, estávamos gelados e nos corrompendo, até que a vida de Jesus entrou em nós, nascemos de novo e agora vivemos. Segundo personagem, Simão o leproso, que está lá em Marcos capítulo 14 verso 3, menciona que Simão era o dono dessa casa, e lá menciona que ele era Simão o leproso. A lepra aponta para o pecado, então ele foi curado, ele era como nós éramos, cheios de pecado, mas um dia Jesus nos curou, tocou em nós, e o sangue nos lavou, nos lava de todo. Fala assim, eu sou completamente perdoado, no meu passado, no presente e no futuro. Então havia lepra, sim, em nós havia, mas hoje nós não somos leprosos, porque Jesus habita em nós. Nós cometemos pecado? Sim, nós cometemos pecado, ainda cometemos pecado, mas somos perdoados? Sim, somos perdoados, já ensinamos sobre isso. Então, Simão era esse, o leproso que foi curado. A lepra, esse aponta para o pecado, nós estávamos mortos, mas o Senhor entrou em nós. Lázaro estava morto e fomos ressuscitados, mas Simão também éramos leprosos e fomos purificados.
Somente quando a morte é vencida e o pecado é removido, é que a vida da igreja se torna possível. A lepra nos separa. Quem estava, nós estávamos no pecado. Então havia uma separação entre Deus e nós. Por isso que o sangue foi derramado. A lepra nos deixa insensível. Quando você era leproso, você era insensível para as coisas de Deus. Eu lembro que logo quando eu estava nessa empresa, montei um restaurante em 2001, tinha uma irmã lá da Universal, que passou um tempo, ela entrou lá e ela foi trabalhar e ela ficava pregando para mim. Tinha também uma senhorinha nos serviços gerais que pregava para mim, tinha um garçom que pregava, eles ficavam pregando para mim, mas eu era insensível. Eles pregavam, eu achava bom, e eles ficavam lá insistindo, pregando, mas nada acontecia. Aí um belo dia, eu sumi no final de semana. Aí eu voltei do encontro. Aí sim, eles falaram, uau, que isso? Então eu era esse leproso, separado, insensível. Eles falavam das coisas de Deus, mas eu não era quebrantado. O pecado deixou marcas na sua vida, mas o Senhor Jesus, Ele te lavou, te curou e sarou as suas feridas. O pecado contagia, a lepra contagia. Então, por isso que não é bom, você que é nascido de novo, você pode andar com ímpios da seguinte maneira, somente para ganhá-lo. Mas não faça do ímpio um seu amigo, porque de uma certa maneira contagia, os pensamentos, o falar dele vai te empoeirando. O seu prazer tem que estar com os irmãos, amém? Você abre seu coração para alguém que é segundo a sua espécie. Terceiro personagem, Marta. Então eu falei de Lázaro, falei de Simão. Marta estava nessa casa. Marta, ela é alguém importante na igreja. Vocês estão lembrados de Lucas capítulo 10, quando fala lá que Jesus estava lá na casa de Marta e Maria, na casa de Betânia, e Marta estava agitada. Imagina só, Marta arrumando as coisas, Jesus chegou, está lá limpando. Vamos correr aqui, arrumar o fogão de lenha, pegar a lenha, vamos organizar aqui uma comidinha, um pão, vamos organizar algo para Jesus beber. E ela estava lá agitada de um lado para o outro. A igreja também tem irmãos que são assim. Olha, entenda, é necessário ter Marta sim. Ter irmãos que nos ajudam, que se dispõem a servir aqui. As irmãs estão lá no Domingo Kids agora. Elas vêm, pais, vocês que pegam o seu filho e traz para cá, para o culto, vocês estão fazendo algo poderoso. Porque tem irmãs que, nessa semana, elas oram por isso, elas vêm antes aqui, elas decoram. Por isso que você tem que tratar bem essas irmãs, viu? Nunca sai questionando, o atendimento. Não, nós não estamos aqui para atender, nós somos uma família. Só que elas vêm para cá, elas organizam tudo, decora, prepara a palavra, prepara ali tudo, com muita excelência. E precisamos de irmãos assim. Tem irmãos que ele é mais voltado para esse ministério de servir. Você fala assim, vamos para uma vigília. Ele até vai, ele ora um pouquinho, mas ele não tem aquela pegada de adorador. Mas você fala assim, vamos ali pegar umas folhas de bacuri, de babaçu, de coqueiro, para a gente organizar aqui a nossa festa caipira. O irmão na hora, ele vai rindo ainda. E manda facão para lá e para cá e coloca no carro e está feliz da vida. Vamos servir ali na barraca, ele está fazendo o suco em paz, né, João? Feliz da vida lá e faz junto com os irmãos, e faz o suco, o açaí, bate, está rindo, passa lá, os irmãos, tem características. É assim na vida da igreja. Então faz parte também esses irmãos que servem a gente, fala assim, graças a Deus. Não pense que Marta é menos importante que Maria ou Lázaro, pois a igreja não pode existir sem aqueles que servem. Embora sejamos espirituais, ainda precisamos dos irmãos que são práticos, ativos, vivos, eficientes.
Se não forem eles, não poderíamos desfrutar da comunhão com Jesus. Maria estava desfrutando da comunhão porque Marta estava trabalhando. Qual que é o erro de quem tem esse coração para servir? É reclamar do outro que está adorando. Faça como para o Senhor. Você não queira ficar dividindo tarefa. Vai lá e faz. Porque aquele que faz com alegria vai receber a recompensa. Porque fez com alegria. É como aquele que oferta com alegria. E vai receber a recompensa daquele que oferta. Olha aqui para mim, um dia. No primeiro encontro que eu fui servir. Eu fui no encontro em setembro, em outubro eu estava lá. Servindo. Eu lembro direitinho que eu acordei cedo. E eu fui servir na cozinha. E eu lembro. Mas não era o meu forte. Não é o meu forte. Lavar vasilha. Na época não. Hoje minha esposa me doutrinou direitinho. E aí chegou lá uma panela desse tamanho, com a pia desse tamanho. Cheia de gordura. Aí eu falei, rapaz, eu vou... Aí eu tive a ideia, uma brilhante ideia. Numa dessas chácaras, saída ali para Aragoiânia, tinha um riacho lá. Falei, pastor, posso lavar a vasilha lá no riacho? Pode. Eu servindo, tomando banho de rio, olha que maravilha. Está vendo que é a recompensa? Acordei cedo, no outro dia, no domingo. Fui lá limpar o chão, que estava cheio de aleluia. Mês de outubro para novembro, cheio de aleluia, mas lotado. Acho que as aleluia, tudo do estado de Goiás estava lá. Uns 10 centímetros de aleluia. E eu fui varrer, limpar, porque eu estava lá servindo. E fui cheio do Espírito lá servindo. Você pode também servir e ser cheio do Espírito. Você pode servir e receber um agrado de Deus. Todo mundo estava lá no encontro e eu estava lá no rio tomando banho. Olha que maravilha. Está vendo? Não reclame, apenas sirva. Marta falhou naquele texto apenas porque ela reclamou de Maria. Jesus, o senhor está deixando Maria aí e eu estou aqui trabalhando, manda ela fazer alguma coisa. Naquela hora ela perdeu a recompensa dela. Mas ela é importante, ela fez o que deveria ser feito. Ela só não deveria ter reclamado. Está aqui, eu estou trazendo algo que talvez você nunca ouviu. O erro dela foi reclamar, foi comparar. Cada um tem um chamado. E possamos desfrutar do seu chamado, se alegra. O problema nosso é que a gente, se você é Marta, você quer que todo mundo seja Marta. Eu estou falando algo aqui que nem está no esboço, estou falando algo de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí a pessoa é Marta e reclama das Marias. Ou a Maria reclama, eu adoro. Mas estou vendo a outra, ela só sabe fazer, não sabe adorar. Está errada também. Cada um no seu quadrado, amém? Tem um corinho assim, né? Cada um no seu quadrado. Deus nos fez diferentes. Tem dedinho da mão e tem dedão do pé. Tem orelha. E agora tem cabelo. Que antes não estava tendo. Cada um tem a sua função no corpo. A equipe de louvor pode subir para nós encerrarmos já esse momento. A igreja é o lugar daqueles que servem a Jesus e aos irmãos, daqueles que são capazes de lavar os pés uns dos outros, porque Jesus veio para servir. Jesus adorava a Deus no alto do monte, ele não orava a Deus, mas Jesus também uma hora pegou, cingiu com a toalha e foi lavar os pés, sim ou não? Sim, porque ele nos serviu. E olha só, Gálatas 6:2 diz: levai as cargas uns dos outros. Projeta aí para nós, Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros. E assim cumprireis a lei de Cristo. Uau! Cumprireis a lei de Cristo. Levar as cargas é servir. O pastor Aloysio mencionou algo muito poderoso, de um casal de líderes, que o filho era autista, e é autista, né? Era, não é, mas tomara a Deus que seja curado em nome de Jesus. E aí esse casal muito sobrecarregado, eu me compadeço sim dos pais,
né, que tem filhos autistas e que o grau é um grau alto, forte, né, ali o tamanho, desordem ali, né, no físico e no mental da pessoa. Isso é uma enfermidade, devemos ter paciência, né, com os autistas e ainda mais ainda com os pais. E os pais cansados, sobrecarregados. Aí um belo dia o irmão falou assim: vocês têm um tempo, um dia a sós? Falou: não temos não. Perguntou para o casal, o pai do garoto que era autista. Não temos não. Falou: não, vamos fazer o seguinte, eu estou indo para sua casa, o dia que você quiser, você marca o dia, eu vou para lá para cuidar dos seus filhos, eu e minha esposa, e você vai passear com a sua esposa. Levando a carga uns dos outros. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. A célula é esse ambiente. Ah, pastor, lá na minha célula ninguém ajuda não. Então experimenta você começar a ajudar. Porque o amor constrange. Experimenta ajudar, que Deus vai mudar o ambiente ali. Não condene, não acuse, simplesmente vai lá e sirva. Mas quarto personagem, Judas. Judas estava ali. Claro, graças a Deus nós não temos Judas aqui, amém? Se é Judas, esse Judas não veio hoje no culto, não tem nenhum Judas aqui, só tem irmãos, amém? A verdadeira adoração sempre produz desconforto nos carnais. Está lembrado que Judas questionou? Por que derramou esse perfume caríssimo? Olha aqui para mim, e era caro mesmo. 300 denários era equivalente a um ano de salário. Ou seja, um perfume como esse deve estar em torno de 50, 75 a 100 mil reais. Para quem não sabe, tem perfume caro assim, viu? Nunca passei em mim não, mas deve ser cheiroso, hein? Jesus poderoso, poderoso. Pois é, mas Judas, olha aqui para mim, Judas sempre acha demais. Ah, reunir 21 dias, todos os dias, isso é demais. Ah, essa oferta da cadeira, isso é demais. Está aí cantando louvor extravagante, chorando, exagero. Sempre quando um adorador manifesta uma adoração sincera e poderosa, haverá Judas para diminuir o ato, para reclamar, para falar que é demais. Então, entenda, isso pode acontecer conosco. Que o Senhor nos livre de termos a atitude de Judas, que questionou a adoração daquela mulher. Irmãos, tem noção que pegar um perfume caro e derramar no chão, em Jesus, nos pés, em outro texto diz que também foi na cabeça? Tem noção disso? 100 mil reais? Para que isso tudo? Pois é, está vendo? Mas porque Judas tinha no coração dele o que? Ele queria aquele dinheiro para ele. Ruim porque foi na mão do outro, mas se fosse com ele, talvez ele gostaria. Talvez ele falasse: não derrama não, me dá o dinheiro, vamos vender. Ele até sabia o preço. A mulher lá não mencionou o preço, mas ele sabia o preço, porque ele estava cheio de mamão no coração dele. Judas simboliza aqueles que estão na igreja, preste atenção, mas que ainda vivem na carne, ou talvez nem tenham nascido de novo. Pessoas que ainda amam o dinheiro. Por isso que a avareza é muito condenada na igreja primitiva. O avarento, quem nasceu de novo, não pode viver a vida com avareza. Quem nasceu de novo é generoso. Pode ser que você não seja tão generoso como deveria, pode ser que você erre um dia ou outro, mas se a pessoa é sempre avarenta, é um sinal que ela não nasceu de novo. Quem nasceu de novo é generoso. Judas achou um desperdício. Sempre haverá pessoas assim no nosso meio. Quem acha que é um exagero também pensa que Deus não precisa disso. Em outras palavras, acham que é um desperdício. O maior rival do Senhor Jesus é Mamon. É a raiz de todos os males, o amor ao dinheiro. Não o dinheiro em si, o amor ao dinheiro. Judas acabou vendendo Jesus por 30 moedas. Eu gostaria que você ficasse de pé. Nós então vamos ter 2 momentos aqui agora. Nós vamos ter a ceia,
E vamos ter um momento de orarmos por todos os líderes, de jovens, kids e adultos. Os servos, tragam aqui para mim, para frente, por favor, pastor Rodrigo, os olhos da unção. Nós vamos ter um momento aqui para fazer. Mas eu vou concluir aqui, amém? A igreja é um lugar de pecadores, é também um lugar de pecadores não transformados. É triste saber que existem pessoas na igreja que jamais foram transformadas. Judas talvez tivesse ali o melhor currículo religioso, era judeu, discípulo de Jesus, tesoureiro, mas não era convertido. Mas o último que eu quero mencionar aqui é Maria. Só concluindo aqui, Maria é aquele que é um adorador. Ela estava diante de Jesus ali para ouvir os ensinamentos, para receber de Jesus. Maria estava com os olhos voltados para o Senhor. Você tem que ter momentos, olha aqui para mim, queridos, você tem que ter momentos de sentar para dentro do seu quarto e adorar a Deus. Você tem que ter momento, talvez no seu carro, na sua casa, de moto, indo para o trabalho, a pé, de bicicleta, do jeito que for, dentro do ônibus. Mas você deve ter esse espírito de adoração. Porque nós adoramos o Senhor em espírito e em verdade. Maria representa aqueles irmãos que amam muito o Senhor e derramam o que tem de mais precioso aos pés dele. Amam tanto o Senhor que lhe dão o melhor. Maria é apresentada como um exemplo de adorador. O ato de ungir o Senhor com perfume de nardo preciosíssimo é um símbolo da nossa adoração, que é recebida com o perfume diante de Deus. Deixa eu te falar algo. E adoração envolve tudo. Envolve o seu corpo. Cante alto, cante para valer, preste atenção, adora com o seu corpo. Mas também adorar, você também adora na sua alma. Como? Voltando às suas emoções, seus pensamentos, a sua vontade para cultuar. É um culto racional, mas adoramos verdadeiramente no nosso espírito. Olha aqui para mim. E eu preciso te falar algo. Você sabia também que você adora a Deus ofertando? Eu tive uma experiência. Em um ano, estava difícil, tinha começado a sobrar um dinheirinho e eu ofertei aquele dinheiro. Eu tive uma experiência com o Senhor. Pastor, a primeira menção de adoração, Bíblia, não sou eu que falo. Foi de Caim e Abel. Quando Abel deu as primícias do rebanho, Deus agradou. E alguns teólogos creem que desceu fogo do céu, porque era um sinal que Deus havia agradado. Mas Caim deu da lavoura, do que estava sobrando. Não havia o envolvimento de sangue. E a primeira morte que teve foi porque alguém não agradou da oferta de adoração que o outro fez. Abel adorou, ofertando. Caim ficou com inveja e matou Abel, o irmão dele. Entenda, não sei, mas tem um coração completamente apaixonado pelo Senhor, amém? Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Vou fazer uma oração por você. Pai, nós somos a tua igreja, essa casa de Betânia, aonde nós estamos aqui reunidos em teu nome, como filhos que somos, mas atrai o nosso coração, para que possamos ser como Lázaro, um testemunho poderoso. Nós somos como Marta, que serve na medida que é necessário, mas também nós somos como Maria, que o adoramos em espírito e em verdade. Atrai o nosso coração para que possamos adorar o Senhor com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento, em nome de Jesus, amém? Vamos fazer o seguinte, nós vamos tomar a ceia. Eu gostaria que todos os líderes, aliás, já viesse aqui para frente já, líderes, todos os nossos líderes, todos os líderes
já vem aqui para frente com seus elementos da ceia, vai ficar aqui. Os discipuladores vão ficar aqui à frente junto com os pastores. Só vem aqui para frente antes de eu fazer a ceia. Kids, jovens. Amém. Alguém está sem o elemento da ceia? Levanta a sua mão aí. Se tem alguém que está sem os elementos. Tem um garoto ali. Servos, fica com a mão levantada que um servo vai até você. Só 3. Um lá no fundo, outro aqui à frente, outro, 4. Fica com sua mão levantada, balança ela. Aleluia. Vamos encerrar. E eu quero ungir também os discipuladores depois, hein? No final do jejum, amém? Quero orar por vocês. Erga o pão bem alto e fala assim: este pão é o corpo de Cristo, que foi moído na cruz, no meu lugar. Ao comer deste pão, eu declaro que eu faço parte do corpo de Cristo, e pelas suas pisaduras, eu sou sarado. O Senhor levou sobre si as minhas enfermidades, e por isso, eu desfruto de saúde, de vida abundante. E eu sou filho de Deus, e para mim há uma mesa preparada com o pão dos filhos, e eu irei desfrutar da vida que há em Cristo Jesus. Aleluia. Erga o cálice, repita após mim, fala assim: este cálice é o sangue de Jesus. Este cálice é o cálice da nova e eterna aliança. Eu desfruto, por meio do sangue, do perdão completo, total na minha vida. Eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Ao tomar deste cálice, eu desfruto da justificação, do perdão, da santificação. Eu sou amado, eleito, escolhido, abençoado e favorecido em nome de Jesus. Coma do pão e beba do cálice. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós vamos agora orar pelos líderes. Não dá para oração ser uma oração tão longa. Nós vamos ungir os líderes agora. Vamos impor as mãos, os discipuladores e os pastores, e nós iremos abençoar cada um deles, amém? Irmãos, estenda suas mãos para cá. Faça uma oração abençoando cada um desses líderes que estão aqui. Libera uma palavra de bênção sobre eles. Podem orar já os discipuladores. Pai, nós oramos abençoando cada um desses líderes. Declaramos, ó Deus, que a bênção e o favor do Senhor está sobre eles, e que tudo que eles intentarem fazer, eles serão bem-sucedidos. Aonde eles colocarem a planta dos pés, eles tomarão como herança. Aonde eles colocarem as suas mãos, vai prosperar. Ó Deus, e que tudo que o Senhor tem para eles, eles irão desfrutar. Que eles vão provar da herança que há em Cristo Jesus. Amém? Os discipuladores podem continuar orando aqui sobre cada um dos líderes. Os demais irmãos estão abençoados. Possa desfrutar de uma semana poderosa no Senhor, em nome de Jesus. Quando Jesus estendeu a sua mão.